Cada um de nós, provavelmente, tem suas próprias ideias e interpretações do que o mundo poderia ter parecido no amanhecer da humanidade. Mas algumas delas podem parecer um pouco assim. Paisagens dramáticas, em sua maioria desprovidas de estruturas humanas, grandes feras que percorrem as áreas selvagens, bandos nômades de humanos primitivos se estabelecendo pelo globo. Isso era, de fato, a realidade. Era uma visão para ser contemplada de qualquer lugar do mundo. À medida que o Homo sapiens começou a se espalhar pelo mundo no final da época Pleistocena, o mundo estava nas garras da Era do Gelo. Um tempo sinônimo de temperaturas frígidas, animais megafauna, e o que o público em geral normalmente percebe como homens das cavernas. No vídeo de hoje, faremos um tour rápido pelo globo durante os primeiros anos da humanidade. Especificamente, os anos em que os Homo sapiens começaram a se espalhar pelos continentes. Vamos nos concentrar em um período aproximadamente entre 20 mil e 60 mil anos atrás, quando membros de nossa própria espécie começaram a chegar em cada canto dos continentes do mundo. Vamos dar uma visão geral de como cada continente era, enquanto conhecemos alguns dos estranhos e muitas vezes mortais residentes que evoluíram lá antes de nós. Sente-se e relaxe, enquanto te levamos em um tour pelo mundo nos primeiros anos da humanidade. Ao começarmos nossa jornada pelas vastas extensões abertas e florestas da Eurásia, é impossível ignorar a estepe do mamute, uma colossal extensão de tundra de grama que se estende da Espanha no oeste até as longínquas regiões da Rússia no leste. Este foi o maior bioma contínuo do planeta Terra, superando o deserto do Saara, os campos de gelo da Antártica e a floresta amazônica. Era um habitat frio e seco, em grande parte desprovido de características. Gramas cresciam por toda a estepe, resistentes e abundantes, perfeitas para os numerosos herbívoros megafaunais da região mastigarem. Mas nós vamos conhecê-los mais tarde. As árvores eram escassas, com exceção de florestas dispersas de abeto e bétula ao norte, e vastas colinas e montanhas dominavam o horizonte. Homo sapiens coexistiu na estepe do mamute com o famoso Homo neanderthalensis, os neandertais, e Homo denisova, os denisovanos, dos quais sabemos comparativamente pouco. Os neandertais, em particular, prosperaram na estepe do mamute, com seus ossos resistentes e eficiente resistência ao clima frio. Mas nossos ancestrais, Homo sapiens, conseguiram prosperar aqui também, crescendo em grande número a partir dos rebanhos de seus animais de presa. Muitos grupos de humanos primitivos devem ter se estabelecido em cavernas ou em estruturas rudimentares construídas com troncos e peles de animais, envolvendo-se nas peles quentes, obtidas de suas caçadas bem-sucedidas. Em muitas ocasiões, essas espécies humanas se encontraram e até se reproduziram umas com as outras, criando híbridos de neandertais e humanos modernos, o que levou à persistência do DNA neandertal no genoma Homo sapiens até os dias de hoje. Joias de humanos, bem como suas ferramentas, foram encontradas preservadas, praticamente intactas, nas montanhas Urais, enquanto muitos esqueletos e restos humanos foram desenterrados profundamente dentro da geada e do gelo. Nossos ancestrais eram evidentemente indivíduos muito resistentes, se eles foram capazes
de enfrentar as temperaturas congelantes dessas regiões montanhosas cobertas de tundra. Enquanto grande parte da estepe de mamutes era dominada por vastos rebanhos de bisões, cavalos e caribus, também era lar de algumas das mais espetaculares megafaunas extintas do planeta. A região recebeu seu nome devido ao vasto número de restos de mamutes lunosos que foram desenterrados no permafrost. Esses parentes peludos dos elefantes modernos não precisam de muita introdução e, desde a sua eventual extinção, entraram para a história como uma das espécies mais icônicas do passado do nosso mundo, um símbolo de tempos passados. Junto aos rebanhos de mamutes, alguém poderia ter a sorte de avistar um rinoceronte lanoso, enquanto pequenos grupos de megalóceros ou alces irlandeses teriam acasalado e se exibido sazonalmente. Os leões das cavernas europeus, um parente grande e musculoso dos grandes felinos modernos, teriam caçado oportunisticamente ao longo das linhas de árvores e das cavernas da estepe, representando uma ameaça constante para os humanos. Além disso, matilhas de lobos e a agora extinta hiena das cavernas teriam patrulhado as estepes. Sabemos que entraram em conflito direto com nossos ancestrais. Talvez o carnívoro mais espetacular da estepe fosse o urso das cavernas, ursus e beléus, que, apesar de ser em grande parte vegetariano, teria sido ferozmente territorial para bandos desavisados de humanos errantes. A Eurásia também já foi lar de várias espécies e subespécies extintas de criaturas modernas. Houve um tempo em que até mesmo hipopótamos estavam presentes na região. Priscos anticos estava presente em toda a Europa e Ásia, incluindo as Ilhas Britânicas, por volta do tempo em que os primeiros humanos estavam migrando para fora de sua terra natal ancestral africana. Ursus marítimos tiranos, uma subespécie de urso polar gigante, existia no norte congelado, enquanto Stepson e Aurochs, bison priscus e bós primigênios, respectivamente, eram duas espécies de bovídeos gigantes, extintos, que vagavam pelas terras selvagens da Eurásia e eram presas dos pioneiros Homo sapiens. Além do rinoceronte lanoso, mencionado anteriormente, outras duas espécies perambulavam pelas terras selvagens da Eurásia no final do Pleistoceno, o Stephanorhinus hamidicus, comumente conhecido como rinoceronte de nariz estreito, e o Stephanorhinus kirchbergensis, comumente conhecido como rinoceronte florestal. Devido ao aquecimento da Eurásia causado pelas mudanças climáticas no final da época Pleistocena, a estepe dos mamutes já não existe mais. No entanto, pode não estar perdido para sempre. No extremo nordeste da Rússia, logo abaixo da cidade de Chertsky, na República de Sakha da Rússia, fica uma reserva natural que se situa no rio Kolyma. Conhecido como Parque Pleistoceno, esta região, com um total de 8 milhas quadradas, foi designada como uma área para tentar reviver a estepe do mamute. Grandes herbívoros, nomeadamente boi almiscarado, renas, alces e bisões, foram libertados juntamente com carnívoros como ursos pardos, lobos, glutões e raposas para começar a imitar o bioma perdido. Com a desextinção como uma possibilidade no horizonte, talvez, eventualmente, possamos ver mamutes e ursos das cavernas vagando pela Sibéria mais uma vez. No Pleistoceno da Ásia,
a terra ao sul da extensa estepe do mamute teria sido rica em vida. As regiões agora compostas por China, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Índia e áreas circundantes eram explosivas com vida, repletas de florestas tropicais, bosques abertos, pastagens e pântanos, bem como as regiões montanhosas dos poderosos Himalaias. No entanto, foram as florestas que se tornaram as regiões mais tentadoras para o assentamento humano. No entanto, eles não foram os primeiros a alcançá-los. Você pode ter visto nosso vídeo anterior sobre essa espécie, mas a criatura mais proeminente conhecida na Ásia, no final do Pleistoceno, foi, de longe, o Gigantopithecus. Este gigantesco macaco, o maior de todos os tempos, era parente dos orangotangos modernos e pesava entre 200 e 300 quilogramas no total. Apesar da quantidade de atenção que recebe no mundo científico, na verdade, só conhecemos o Gigantopithecus a partir de um maxilar e seus dentes. É improvável que este macaco herbívoro representasse uma grande ameaça para nossos ancestrais, contanto que eles mantivessem distância. Como alguns macacos modernos, é possível que o Gigantopithecus fosse ferozmente territorial e não aceitasse bem a aproximação de humanos perto de seus filhotes ou ninhos. Ao lado do gigante das florestas, vivia uma infinidade de outras criaturas que teriam encontrado nossos primeiros ancestrais. O ancestral do panda, um Luripoda bacone, o proboscídeo Stegodon e o gato de dentes de sabre Meganthorion. Junto a estes, teriam vivido uma miríade de criaturas que ainda podem ser encontrados nas florestas do Sudeste Asiático hoje, macacos, rinocerontes, pássaros tropicais e tigres. Em outros lugares, criaturas megafaunais igualmente espetaculares persistiram. Embora seja mais comumente associado à Ásia Ocidental e à Europa Oriental, o rinoceronte gigante Elasmotherium é conhecido por pequenos bolsões no leste da China. Uma vez apelidado de unicórnio siberiano, foi revelado nos últimos anos que, em vez de possuir um enorme chifre cônico feito de queratina, essa fera, na verdade, tinha uma ossificação plana e arredondada em seu nariz, que pode ter sido usada como uma ferramenta para amplificar seus chamados para outros membros da mesma espécie. É de conhecimento comum que a humanidade encontrou seu lugar no Vale do Rift, na África, quando os primeiros hominídeos começaram a andar eretos, um estilo de vida mais adaptado para correr pelas savanas do que escalar pelas copas das árvores. Grande parte da África no final do Pleistoceno, no entanto, era bastante semelhante à geografia geral do continente hoje. O colossal deserto do Saara envolvia o continente ao norte, enquanto florestas e florestas tropicais dominavam o sul. As savanas, escassamente florestadas, eram uma característica chave das regiões subsaarianas, como são hoje, com muitas criaturas megafaunais modernas, como girafas, rinocerontes, hipopótamos e elefantes, começando a se estabelecer em todo o território. Os primeiros Homo sapiens apareceram no leste da África por volta de 200 mil anos atrás. Mas os cientistas estão em constante debate sobre se isso é totalmente preciso. Uma teoria alternativa explora como as características evolutivas dos Homo sapiens surgiram em populações de hominídeos ancestrais em todo o continente, convergindo para, eventualmente,
produziram uma população de verdadeiros Homo sapiens entre 300 e 200 mil anos atrás, na região do Chifre da África, que agora contém nações como Quênia, Somália e Etiópia. Os humanos, que povoavam essas primeiras florestas e savanas africanas, teriam se deparado com uma vasta extensão de terra rica para ser tomada, repleta de grandes manadas de antílopes, bovinos e grandes mamíferos como rinocerontes, hipopótamos e elefantes. Criaturas mais incomuns também vagavam por essas planícies, e os primeiros humanos desavisados poderiam logo se encontrar cara a cara com gatos de dentes de sabre ou cimitarra. Homo therium e Deinofilis eram predadores eficientes, que teriam causado problemas consistentes aos humanos ao longo de sua evolução e migração. Nas planícies, especialmente à noite, eles eram uma ameaça sempre presente. Os avisos, sobre os quais provavelmente foram passados em sussurros temerosos, de geração em geração, ao final de cada dia. Junto a essas criaturas, teriam vivido extensas populações de cavalos e suínos extintos, bem como os proboscídeos, como o Artidiscodon, um peculiar parente do elefante encontrado em todo o continente. Apesar de pesar mais do que o dobro de qualquer elefante vivo, essa criatura teria sido uma habitante da floresta, usando suas presas curvas para ajudá-la na busca por alimentos à base de plantas. Muitas espécies recentemente extintas também vagavam por essas pastagens. O antílope azul, Hippotragus leucophius, era uma espécie de antílope que vivia no que hoje é a África do Sul. Até muito recentemente, precisamente 1800. Quando nossos primeiros ancestrais se estabeleceram na região, eles provavelmente encontraram grandes manadas desses grandes ungulados com chifres e provavelmente os caçaram. Além disso, o Cinceres anticus teria sido uma visão impressionante em todo o continente. Também conhecido como o grande búfalo africano, a característica mais marcante deste bovino eram seus chifres. Considerando que o animal media cerca de 3 metros de comprimento, a distância da ponta de um chifre ao outro poderia ter sido tão grande quanto 2,5 metros. Impressionante, tanto para a exibição quanto para a arma. É interessante pensar como seriam os confrontos entre os indivíduos mais sinceros e antigos e os grupos de caça dos primeiros humanos. Hoje, a África é um dos últimos redutos da megafauna. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos e búfalos modernos, bem como leões, todos se enquadram nessa categoria. Se não formos cuidadosos, essas criaturas também podem seguir o caminho dos animais com os quais conviveram. Entre 60 e 75 mil anos atrás, os primeiros humanos conseguiram encontrar seu caminho para a Austrália, a maior massa terrestre de longe no continente da Oceania. Eles fizeram isso encontrando seu caminho através das ilhas que agora compõem a Indonésia e a Malásia, no Sudeste Asiático, talvez pulando de ilha em ilha, ou até mesmo usando jangadas ou barcos básicos para chegar a essa nova terra estranha. Também é possível que conexões terrestres tenham sido criadas por níveis do mar em queda, permitindo que os humanos simplesmente caminhassem até a Austrália antes de serem seladas novamente pelas ondas crescentes. Os primeiros humanos que se estabeleceram na Austrália teriam visto uma paisagem como nenhuma outra no planeta. Isolados do resto do mundo,
os grandes mamíferos oceânicos eram compostos quase inteiramente por estranhos marsupiais, criaturas peculiares de bolsa muito diferentes de qualquer coisa que havia evoluído no Sudeste Asiático. Antes de conhecermos alguns deles, no entanto, vamos dar uma olhada na paisagem do Pleistoceno Tardio, Austrália. Ardentemente quente em alguns lugares, a Austrália, no Pleistoceno Tardio, estava coberta por mato e semideserto, com as areias vermelhas radiantes do interior, fazendo-se conhecidas nas regiões centrais da ilha. Florestas tropicais e bosques temperados margeavam a costa leste, e faixas esparsas de floresta estariam presentes em toda a paisagem relativamente árida para o extremo norte e longe ao sul. Oceanos exuberantes cobriam cada centímetro do perímetro, repletos de alguns dos pontos mais biologicamente diversos na história natural. A fauna, especificamente a megafauna, enfrentada pelos humanos antigos, dando seus primeiros passos na Austrália cerca de 65 mil anos atrás, teria sido impressionante. E vê-lo em primeira mão é quase certamente o sonho de um naturalista. Fora da estepe do mamute, este é um dos biotas mais notáveis e memoráveis de todo o Cenozoico. E, como mencionamos anteriormente, a ilha estava muito sob o domínio dos marsupiais. O mais famoso dos marsupiais que habitavam a Austrália do Pleistoceno era o Procopteron golia, também conhecido como o canguru gigante de cara curta. Com 2 metros de altura, este foi o maior canguru que já existiu. E devido ao seu tamanho e peso, ele teria movimentos lentos e seria muito volumoso. Em vez de saltar como um canguru moderno, usando ambos os pés de uma vez, ele teria realmente caminhado, com um pé na frente do outro, muito parecido com as pessoas com quem começou a compartilhar o continente. Outro megamarsupial famoso foi o Diprotodon, um parente do wombat moderno com 4 metros de comprimento. Ele vagava pelas florestas subtropicais, onde muitos humanos primitivos teriam caçado, e está retratado em muitos exemplos de arte rupestre da época em que os humanos chegaram pela primeira vez à Austrália. Apesar de não terem relação alguma, o Diprotodon da megafauna teria tido um impacto ecológico similar no ambiente ao que os grandes ungulados das planícies africanas têm hoje. Outras criaturas herbívoras do Pleistoceno tardio australiano incluem Palorcestes, um estranho marsupial de tromba que preenchia o nicho ecológico de uma anta, e Phascolarctos dirtoni, uma grande espécie de coala extinta. Um dos carnívoros cenozoicos mais notórios também fez sua casa nas florestas áridas do Pleistoceno, Austrália, Thylacoleo carnifex, também apelidado de leão marsupial. Com aproximadamente o mesmo peso das leoas africanas modernas, esse parente selvagem dos marsupiais vivos tinha a mordida mais forte de qualquer espécie de mamífero conhecida. Seria um adversário formidável para qualquer grupo nômade de humanos vagando por seu território e possivelmente foi responsável por inúmeras mortes humanas precoces. Considerando que um de seus alimentos favoritos era o massivo Diprotodon, não é preciso dizer que esses predadores de topo poderiam facilmente derrubar colonos humanos com facilidade. Como acontece na Austrália moderna, não eram apenas os mamíferos que eram capazes de causar morte e ferimentos no final da época pleistocena.
Você pode ter ouvido falar de Varanus priscus, pelo seu nome comum, Megalania. Um dos principais predadores que habitavam a Austrália no Pleistoceno até cerca de 40 mil anos atrás. Este gigantesco lagarto monitor era cerca de 2 a 3 vezes o tamanho de um dragão de Komodo moderno, um parente próximo ainda vivo. É o maior lagarto terrestre que já existiu, derrubando tanto humanos quanto marsupiais megafaunais com facilidade. Talvez fosse a criatura mais temida das florestas abertas e semidesertos da época. Ao seu lado, vagava Quincana, um crocodilo terrestre de pernas longas e movimentos rápidos que se extinguiu aproximadamente na mesma época que o Megalania. Este réptil era capaz de grandes velocidades e suas poderosas mandíbulas capturavam presas com relativa facilidade. Menos inofensiva era a Miolânia, fortemente blindada, uma enorme tartaruga de 2,5 metros de comprimento, com chifres semelhantes aos de um touro e uma cauda grossa e escamada. Esta criatura era nativa em toda a Oceania, desde a Austrália até as ilhas tropicais de Vanuatu e Fiji, bem como a Nova Caledônia. A espécie de ave mais notável da biota era a Genionis, que com mais de 2 metros de altura era estranhamente um parente distante de patos e aves de caça. Claro, ao lado de todos esses marsupiais monstros e répteis gigantes estavam a maioria das criaturas perigosas conhecidas na Austrália hoje. Cangurus, casuares, cobras venenosas, monarcas e artrópodes também fizeram sua casa na Austrália no Pleistoceno. Igualmente impressionante foi o momento em que os humanos descobriram a Nova Zelândia. Embora isso não tenha acontecido até por volta de 1200 do 100, essas ilhas eram, com exceção de morcegos, inteiramente povoadas por pássaros. Da vasta coleção de pássaros canouros, agora extintos, aos estranhos kiwis incapazes de voar, aos colossais moas e às águias de haste que os predavam, eram visões novas e bizarras na época e persistiram nessas ilhas muito antes dos humanos as alcançarem. Cerca de 13 mil anos atrás, membros da espécie Homo sapiens encontraram pela primeira vez o caminho para a América do Norte. Eles fizeram isso viajando por uma ponte terrestre, agora inexistente, que conectava as regiões mais orientais da Sibéria às regiões mais ocidentais do Alasca. Esta área do mundo é agora conhecida como o Estreito de Bering, e assim como a rota para a Oceania, foi um portal para nossos ancestrais experimentarem um novo e maravilhoso mundo de loucura do Pleistoceno. Os primeiros humanos a passar da Ásia para a América do Norte eram conhecidos como povo Clovis, e evidências de sua sobrevivência na antiga América do Norte foram descobertas nos ossos de herbívoros megafauna da região. Marcas de mordida, que só poderiam ter sido feitas por facas e armas humanas, estavam presentes em alguns dos grandes ossos de herbívoros descobertos em 1908, bem como algumas pontas de lança e pontas de flecha. A primeira coisa que os humanos atravessando da Sibéria para o Alasca teriam experimentado é a paisagem severa. Geleiras irregulares, camadas de gelo congeladas e passagens montanhosas perigosas teriam sido um terreno difícil até para os povos mais resistentes. Mas nossos ancestrais os superaram, fazendo seu caminho para o sul, até as planícies e florestas do que agora é o Canadá e os Estados Unidos.
Uma vez que esses primeiros humanos se estabeleceram nas Américas, eventualmente encontrando seu caminho para a América do Sul, via México e América Central, eles ficaram presos quando a ponte terrestre se fechou e as Américas se isolaram do que viria a ser conhecido pelos colonizadores europeus como o Velho Mundo. Grande parte das Américas eram, nesses primeiros anos, semelhantes ao que são hoje. O norte congelado proporcionava um refúgio para grandes animais e, à medida que as temperaturas se aqueciam para o sul, a paisagem se tornava pontilhada de taiga, planícies, pastagens, florestas e até pântanos na costa leste, no que é agora a Flórida e as Carolinas. As ilhas tropicais do Caribe estavam espalhadas entre duas grandes massas de terra, e condições de floresta tropical estavam presentes desde o México para baixo, cobrindo grande parte do que é agora o Brasil, na floresta amazônica. Ainda mais ao sul, havia enormes extensões de campos de grama pomposos, pouco arborizados, perfeitos para abrigar algumas das criaturas mais bizarras que o mundo já viu. Enquanto a poderosa Cordilheira dos Andes se destacava na Patagônia, a oeste, era um refúgio e o povo das Américas prosperava. As Américas também são famosas por algumas das mais espetaculares faunas de todo o Cenozoico, e criaturas bizarras podiam ser encontradas tanto no norte quanto no sul. Os dois continentes começaram a trocar sua fauna quando a ponte terrestre da América Central se abriu cerca de 3 milhões de anos atrás, e toda a região se encheu de uma série de criaturas bizarras agora extintas. A resposta da América do Norte aos mamutes da Eurásia eram os mastodontes, parentes bizarros dos elefantes, cobertos de pelo, enquanto possuíam crânios retos e inclinados e presas incrivelmente longas. Nossos ancestrais entraram em competição direta com esses proboscídeos, que teriam fornecido um banquete farto, caso o grupo de caça conseguisse abater um. Entre seus passos trovejantes correriam cavalos, parentes selvagens dos que os colonizadores europeus um dia trariam consigo para as Américas. Camelos também estavam presentes aqui, mas não em sua capacidade moderna. O camelópsis de 7 pés de altura habitava as estepes secas, onde seu pescoço longo poderia ajudá-lo a ficar de olho em perigos que se aproximavam. Os animais mais espetaculares das Américas eram os Xenarthrims, parentes gigantes dos preguiçosos, tamanduás e tatus modernos. Preguiças gigantes como Megatherium e Eremotherium vagavam pelas planícies, enquanto os parentes colossais do tatu, os Glyptodontes, andavam por aí como fortalezas biológicas impenetráveis com sua espessa armadura de casco. Na América do Sul, grupos endêmicos como os Lidopterns, grandes herbívoros semelhantes a camelos, e notoungulados, que se assemelham a hipopótamos e rinocerontes, eram comuns. O estoque de carnívoros das Américas era composto por lobos gigantes e ursos de cara curta, que eram mais do que capazes de derrubar um ou dois humanos incautos. Uma das criaturas mais icônicas de toda a pré-história, o Smilodon, também teria encontrado grupos de humanos primitivos. Este grande gato robusto e veloz é mais famosamente conhecido por seus longos dentes de sabre usados para cortar o aparelho respiratório de grandes herbívoros. Uma criatura com a qual não se deve mexer. Então, aí está,
Um breve vislumbre de como era o planeta Terra nos primeiros anos do amanhecer da humanidade. Nossos ancestrais encontraram algumas criaturas verdadeiramente espetaculares, desde a icônica megafauna da estepe do mamute eurasiático até os mortais répteis do semideserto da Austrália. Uma infinidade de razões, algumas delas atribuíveis aos nossos ancestrais. Essas criaturas, e em alguns lugares seus biomas, não estão mais conosco. No entanto, quem sabe o que o futuro reserva para esses animais? A extinção é realmente para sempre? Será possível que em algum momento, num futuro próximo, possamos ver mamutes lanosos clonados vagando em grupos familiares pelo Parque Pleistoceno da Sibéria? Só o tempo dirá.